Inicio novamente a gravação e iniciaremos a apresentação da plataforma Pitch para vocês, aproveitando esse conteúdo de organizações e estratégias organizacionais. O que é essa apresentação, né? A gente vai mostrar para vocês alguns vídeos, nós vamos trabalhar com algumas questões aí importantes, mas o que é o objetivo nosso é apresentar o método de apresentação Pitch e entender as suas aplicações e o que é isso, né? Pitch é uma apresentação sumária que pode ser de 3 a 5 minutos, com o objetivo de despertar o interesse da outra parte, um investidor, um cliente, um empregador, para o seu negócio, ou especificamente nesse caso, que é o que a gente está ministrando no curso, para você ter uma apresentação pessoal em busca de um novo emprego ou do reposicionamento do mercado. Assim, ele deve conter apenas as informações essenciais e diferenciadas, o que de mais importante tem para você nesse momento. Então, isso é o pitch. O pitch é uma apresentação rápida, breve, direta, certeira, com questões, informações essenciais e diferenciadas sobre você ou sobre o produto. Uma proposta que a gente vai ter os exemplos aqui é o Elevator Pitch, que tem a duração de 40 segundos a 1 minuto. Então, o que seria o Elevator Pitch? É o início. Quando você pegar a tradução de pitch, vai trazer o passo inicial, é o início. E o Elevator Pitch é isso, você tem esse passo dentro de um elevador, no que considera uma viagem de elevador. Então, pessoal, você vai encontrar o diretor, você vai encontrar o dono daquela academia, o dono daquele clube, daquela associação em algum momento. E você vai ter um pequeno período de tempo condições de poder falar para ele quem é você. Aí existe a metodologia Pitch de apresentação, que é o que eu vou estar falando com vocês agora, nesse exato momento. Então, você pode ter o elevator, que é esse tempo de 40 segundos a 1 minuto, caminhar do estacionamento de uma loja até o carro, subir um elevador, você encontrou com o cara no supermercado, na fila do supermercado, então antes dele ser chamado, você tem ali 40 segundos, 1 minuto, e você aproveita esse momento para se apresentar. Tem que ter conhecimento, propriedade e tem que ter, naquele momento, estar preparado para isso. E pode acontecer de ter um tempo maior, né? Se você pegar uma fila que demora mais, uma fila de banco, você tem ali 3 minutos, você tem 5 minutos, você tem 1 minuto. E outra coisa que, professor, mas a fila demora 20. Agora você acha que um diretor vai ter paciência para falar 20 minutos? Ele vai estar no celular, ele vai estar digitando, ele vai estar lendo um documento, ele vai estar preocupado com outra coisa. Então acredite que o Elevator Pitch ou o Pitch veio para você se apresentar num período muito curto de tempo, porque o diretor não tem mais. Outra questão fundamental é acreditar que as pessoas tinham um currículo e dentro do currículo mandavam um currículo com 10 páginas para as pessoas. Eu pergunto para vocês, né, profissionais, futuros profissionais da educação física e outros profissionais de outras áreas, seja administrador, seja contador, seja qualquer área que você tenha formação, acha que ao apresentar o seu currículo, esse cara vai ler 10 páginas? Não. Currículo hoje é 1 página. Por isso que você tem que ter a plataforma Pitch, essa metodologia de apresentação rápida e direta, tudo bem? Esse é o nosso compromisso para dar esse subsídio para você, para apresentar para você essa nova metodologia, nova para nós aqui nesse momento, mas já utilizada há bastante tempo. E outra coisa importante do Pitch é que não utiliza-se o Pitch só da pessoa que vai buscar o emprego ou apresentar um produto. Muitas empresas estão utilizando a plataforma para poder receber os currículos. Lembra quando é proibido no currículo colocar foto? Ou o empregador colocar currículo que possa atender os pré-requisitos, curso superior em tal área, disponibilidade de horário, aí coloca benefícios, salário, plano de saúde, envie com fotografia. Ah, não, é preconceito, não pode. Surgiu o Pitch. Então, quando eles fazem isso, não dá vontade, você que hoje trabalha em algum lugar, ou você que vai contratar alguém, de conhecer a pessoa que mandou o currículo? O currículo é frio, né? O currículo tem nomes, telefones, endereços, experiências profissionais, mas o currículo muitas vezes não fala, não dá para a gente ter percepção. Então, o que as empresas estão adotando? Monte um vídeo com no máximo 1 minuto e encaminhe para nós o porquê você quer trabalhar na nossa empresa. Quantas vezes aconteceu isso? Né? Quantas vezes? O Estado lançou agora uma plataforma de contratação, antes da pandemia, 2019 ainda, final de 2009, que para que você pudesse cadastrar seu currículo era enviando vídeo na plataforma Pitch.
Existiu vários processos seletivos dentro da nossa empresa para que você pudesse almejar vagas de projetos de extensão, de cursos, com a plataforma Pitch. Encaminhe um vídeo porque que você é merecedor dessa vaga. Então, isso está sendo usado muito mais frequentemente do que vocês imaginam. Então, eu espero poder prepará-los vocês para isso e depois que vocês tiverem as informações, que vocês possam treinar. O elevator pitch, dentro do contexto de startups, é um termo muito comum. Um pitch é uma apresentação rápida de uma ideia ou oportunidade de negócio. O pitch é uma apresentação rápida de uma ideia ou oportunidade de negócio. E o adentro meu, que ao final você vai ver, de apresentação pessoal, porque pode ter o pitch pessoal. Mas aqui eu preciso explicar algumas coisas. Aí eu falei o termo startup. Pode ser que alguém de vocês não tenha familiaridade com isso. Então, nesse mundo tecnológico que nós estamos vivendo, startup a todo momento. Uber é uma startup, né? 99 é uma startup. Amazon surgiu como startup. Então, o que é startup? Empresas de tecnologia que buscam ter domínio de mercado, gerar valor. E você pode montar uma startup. Fala, professor, eu não vou montar. Eu faço educação física, eu faço administração, eu faço contabilidade, eu faço direito. Startup de um software que pode poder fazer análises jurídicas de processos. Existem muitos. Pode desenvolver um. Mas eu posso ser como administrador um software que pode avaliar ou um processo que pode auxiliar as empresas num processo seletivo, mais eficaz, mais eficiente. Aí fala, professor, mas e na área da educação física? Tenho também, tá? Apresentou-se uma startup numa plataforma de um canal fechado, de qual as pessoas, ninguém vai acreditar a maravilha que foi, a riqueza que nós temos nesse mundo tecnológico, que muitas vezes nós não estamos acompanhando, nós não estamos percebendo. Pessoal, montou uma startup para que pudesse ter goleiro nas peladas. Meninas da aula e pessoal que vai estar assistindo posteriormente. Quem joga bola, a maior dificuldade que tem é você chegar no futebol. Tem quantos? Tem 10. Quem vai no gol? Eu não vou. Eu tô com a mão machucada, eu não posso. Então não tem goleiro, né? Não tem goleiro para jogar. Quem joga sabe o que eu tô falando. Peladinha sábado, vamos lá, futebolzinho, beleza, legal, campo sintético, ou campo grama esmeralda, ou vamos pra quadra, vamos. Tem quantos? Tem 12. Chega 12, não tem nenhum. Montou-se uma startup que você liga informando, ou pelo WhatsApp, ou pelo site, jogo tá hora em tal lugar, manda um goleiro. Se paga pelo goleiro. Se paga pelo goleiro. Isso é uma startup. Então, o startup da nossa área pode existir. Pode existir o treinador que é pontual. Você pode fazer uma plataforma que as pessoas vão para o treino hoje. Hoje eu queria fazer um treino específico, diferente, mas não quero ir lá na internet. Baixa lá o aplicativo, professor disponível, aciona o professor, tem que ter referência, tem que ser bom, tem que ter competência, e ele chama. Então, pode-se montar uma startup para essa prestação de serviço. Montou uma startup para prestação de serviço de goleiro. Tinha ranking. Quais eram os goleiros que depois do jogo eram bem avaliados? Os que não forem bem avaliados não estarão atuando mais. Os que forem bem avaliados poderão estar, com certeza, recebendo mais. É uma renda extra. Esses jogos acontecem fora do horário de serviço do cara, final de semana. Em vez dele jogar ali um futebolzinho aleatório, não, ele vai jogar com um contrato, ele recebe para jogar no gol. O pessoal adora porque não tem que preocupar de quem vai no gol, não tem que ficar insistindo no telefone. Então, isso é um processo de startup. Esse domínio de mercado, essas ideias inovadoras de um processo de uma atividade física que ninguém podia ter imaginado. Então, né? E aí veio, logicamente, os incrementos, né, do processo. O que eles fizeram? Construíram essa startup, tinha ranking, os 3 melhores ranqueados no final do ano, pode ser anual, semestral, teriam oportunidade, esse trabalho foi feito em outro estado, não em Goiás, teriam oportunidade em fazer teste e poder jogar numa equipe profissional. O sonho de qualquer peladeiro. O sonho de qualquer peladeiro. Isso é real, tá? Reforço, retornando o trabalho, se vocês quiserem falar sobre ideias, inovação, startup, estarei no LPG para a gente conversar sobre isso na área da educação física, da administração, da contabilidade, fisioterapia, qualquer que seja a área de vocês, vamos sentar e conversar. Ideias surgem a partir do bate-papo. Então, só dei esse adentro para que vocês pudessem entender. E essas startups utilizam a plataforma Pitch de contratação. E essas startups, quando o cara apresentou essa metodologia do goleiro de aluguel, né, o nome goleiro de aluguel, ele teve, no primeiro momento, o pitch. Ele teve 1 minuto, 3 minutos.
Depois que ele fez a primeira apresentação, o encantamento, mostrou o que era o negócio, o serviço, ou apresentou ele, né? Meu trabalho é assim, eu tenho esse potencial. Surgiu o interesse do empregador, do cliente, aí convida para que ele possa fazer uma outra apresentação com maior tempo de duração. E esse maior tempo de duração, com certeza, vai acontecer com o slide em outro momento. Mas no primeiro é um pitch, é 40 segundos. É na fila do supermercado, na fila do banco, é durante o local que ele estava até o estacionamento, é dentro do elevador, é num corredor da empresa, é no corredor da faculdade, saindo para ir embora pegar o carro. É o tempo que você tem para poder encantar esse investidor, esse empregador ou esse cliente para o futuro ser contratado ou fazer parte do seu negócio, ok? Então, basicamente, esse processo, esse adentro da tecnologia atual que a gente está falando. Atualmente, existem muitas histórias sobre como surgiu o termo elevator pitch. Na tradução literal, quando você coloca elevador, pitch é início, né? É o primeiro passo, e é o primeiro passo que você tem iniciando, provavelmente, elevator pitch dentro do elevador. É um processo bem prático que nós temos. E aí, se for pitch de negócio, não vou me atentar, até porque seria um outro curso, a gente vai se atentar ao pessoal, você teria que destacar, basicamente, qual é a oportunidade, o problema que você está solucionando, qual mercado você vai atuar, qual é a solução, seus diferenciais, o que está buscando. Oportunidade do problema da Uber, que é o mais prático para a gente poder citar aqui, até nessa maneira, no curso breve que nós estamos fazendo. Mobilidade. Na época dos táxis e do ônibus, era uma tortura, né? Banar a mão para parar táxi, ir num ponto, eu já rodei 1 quilômetro para achar um ponto de táxi. 1 quilômetro. Chegava lá, o cara não tinha nenhum táxi. Hoje não, um aplicativo. Então, um grande problema de mobilidade social. O mercado, nesse caso, não só o transporte coletivo, você pode ter essa proposta, né, de ter hoje no mercado que está atuando, mas esse mercado de mobilidade que pode acontecer comparando em relação, hoje é mais barato pegar um Uber e dividir com os colegas do que pegar um ônibus, e é muito mais prático. Qual a solução? A solução de mobilidade. Facilidade na maneira de você chamar um táxi, um transporte, o local, a plataforma, facilidade no pagamento, tá? Já está ali com o cartão de crédito cadastrado. Então, são várias soluções desse processo da Uber que nós temos em relação no pitch de um negócio que foi apresentado. Os diferenciais que você tem, hoje a Uber não gera lucro, mas ela quer dominar o mercado, e dominar o mercado tem um preço, um custo muito alto. As menores, startups menores, com certeza podem gerar lucro muito antes do que ela, mas os grandes diferenciais é o poder de capitalidade, aquele momento que você começa a conseguir cadastrar tal. Não, de quem é o carro? Quem é que paga a manutenção? Quem paga o seguro? Então, são diferenciados do Uber em relação aos investidores, uma empresa que passou os custos operacionais para o empregador final. Então, no momento desse agora, você tem o cliente seu, além de ser o dono do carro, também é quem usa. E o dono do carro é responsável por seguro, por pagar o pneu que furou. Esse custo operacional passa a ser dele, é um diferencial das ideias. Então, a startup pensou nisso. O que está buscando? Pensando na Uber hoje, é domínio de mercado. É claro que os investidores estão ali insistindo para que tenha lucro. Lucro, 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 porque o startup tem que gerar valor. Mas, no primeiro momento, o domínio de mercado. E a gente traz, dentro dessas propostas, né, do pitch, pensando nas ideias pessoal e empresarial, os tops são genéricos. Então, cada negócio, como apresentar, o princípio da individualidade. Cada um vai apresentar da sua maneira, do seu jeito. Tem suas peculiaridades. Assim, o que importa realmente é conseguir demonstrá-los sucintamente na sua apresentação. Lembre-se que o investidor, empregador, cliente estará analisando não só o seu negócio, mas principalmente você, o seu espírito empreendedor, a sua apresentação, a sua clareza, o seu conhecimento técnico e a sua capacidade de execução para que você tenha credibilidade e possa realmente desenvolver um grande trabalho. Não existe fórmula universal, pois cada investidor, cada empregador, cada cliente tem um interesse distinto. Então, assim é possível que você possa, almejando a vaga de um emprego, você tenha que elaborar 2, 3 versões do seu pitch, destacando quais são suas potencialidades para cada ramo de atuação, para cada momento. Se for pertinente a um produto ou a um serviço, você vai gravar 2, 3 e para aquela situação, para aquela empresa, você vai definir qual é o melhor. É a mesma coisa de fazer um currículo. Você não coloca no currículo, almejando a vaga e destacando quais foram as experiências profissionais pertinentes àquela apresentação, é a mesma coisa do pitch. Antes de efetivar a sua apresentação, procure, né, descobrir qual é o nível de conhecimento do mesmo. Ou seja, eu vou apresentar para um investidor.
um negócio. Saber quem ele é, como ele é, o que ele faz, qual é a empresa dele, qual é o nível de conhecimento que ele tem daquilo que eu vou apresentar. Porque ele pode me questionar. E eu posso apresentar para um cara que é muito melhor do que eu. Um cara que tem muito mais conhecimento que eu. Então eu tenho que destacar nesse momento a minha motivação, a minha vontade de ser melhor. Se for em relação à apresentação pessoal, compreender quais são as questões desse cara, a empresa, a missão, a visão, os valores, no que ele acredita, no que ele gosta, para que na sua apresentação você possa provocar esse sentimento nele e ter os seus resultados alcançados, ok? Para ouvintes que tenham pouco conhecimento, procure fazer um pitch mais básico. Para aqueles que tenham know-how, no seu segmento, apresente um pitch mais avançado. Então, vocês que forem apresentar sobre treinamento de musculação, se você for pegar um cara que é do mesmo nível, a linguagem vai ser basicamente técnica, específica e pode ser diferenciada. Mas se for uma pessoa que nesse momento vai investir, mas não é da área, você vai trabalhar linguajar mais básico. Não é você trazer um linguajar que seja a palavra chula, né, ou simples demais. Não é eu conversar com uma pessoa, né, da roça, que mora no interior, uma pessoa simples, eu levar termos técnicos que ele não vai entender. Eu vou falar um linguajar coloquial, mas dentro de uma possibilidade que ele entenda e também eu não me torne uma pessoa vulgar. A mesma coisa, se eu for falar com uma pessoa de um nível, né, empresarial que tem um conhecimento técnico diferente, eu vou levar um outro discurso. Esse discurso, tanto para o pitch quanto para a vida nossa no cotidiano, sentei para fazer uma palestra com empresários, eu preciso formular o meu vocabulário para atender sobre empresários. Se é uma plateia totalmente feminina, eu preciso trazer quantas vezes a gente pega os palestrantes caindo em equívocos ridículos, né? Só tem mulher na plateia e o cara começa a fazer piadinha de preconceito em relação às mulheres. Então se torna ridículo. Então eu tenho que estudar o meu público, eu tenho que estudar qual a pessoa que está recebendo a minha apresentação para que eu possa me posicionar, tá? Para que vocês possam compreender um pouquinho sobre o pitch, sobre esse trabalho, a gente vai continuar aqui. Vou tentar trazer para vocês essa apresentação. Acredito eu que a gente consegue, porque eu fiz até um teste na aula anterior. Eu estarei baixando essa plataforma do YouTube e vou postar também aqui para vocês o link para quem quiser assistir posteriormente e treinar sobre a situação. Já estou colocando aqui a questão do link para ir colher o som no sistema e estou buscando aqui na internet a possibilidade de apresentar para vocês essa questão. Eu estou com ele pré-aberto aqui. Abri o som. Pessoal, me dá só um retorno. Estão visualizando a tela? No episódio anterior do Elevator Pitch, você viu. O Sebrae lançou o desafio. Estão visualizando a tela? Tá ok, tá ok. Tá ok? Então tá. Sim, professor, conseguimos. Tá. 4 minutos, a introdução do Elevator Pitch. São 3 pessoas apresentando para que vocês possam acompanhar o raciocínio e a gente vai voltar explicando para vocês, tá bom? 4 minutinhos, presta atenção na história e na metodologia que é a apresentação, é a prática do que eu falei para vocês. Depois eu vou entrar no pitch pessoal também e a gente finaliza esse vídeo. Olha aí. Desafio de apresentar o valor e o diferencial da sua empresa para o investidor enquanto o elevador sobe. Os empreendedores vão encarar um investidor com grande poder de identificar oportunidades em 40 segundos. E aí, vamos subir? Oi, João, tudo bom? Meu nome é Priscila, Startup Malalai. Olá, Priscila, tudo bem? Tudo jóia? Malalai. Isso. Vamos subir até o quinto? Vamos lá. Primeiramente, parabéns pela sua filha Maria, tão jovem, já empreendedora. Eu vou te contar a história da Cris, que é a filha de um outro João. Ela pediu um táxi para voltar para casa, ela só se lembra de ter acordado sozinha, machucada na rua. Ela foi estuprada por 2 homens. O pai da Cris poderia ter evitado que isso acontecesse e é por isso que surgiu o Malalai. A gente desenvolve tecnologia para que as mulheres estejam mais seguras, para você ter o poder de ação e esteja lá quando elas precisarem. A taxa de estupro no Brasil é de 1 a cada 11 minutos, isso se repete em outros países da América Latina. O nosso modelo de negócio é venda e assinatura. Estamos na fase de estratégia de vendas. Eu gostaria muito de te manter atualizado sobre a nossa evolução. Muito bem, parabéns. Te vejo daqui a pouco. Obrigada. Considerando o tempo, a situação e o fato de ser quase que um improviso, apesar de a gente treinar bastante, eu acho que foi bem positivo. Assim.
Olá, João. Prazer. Meu nome é Diogo Lano e eu sou da startup Odd Engage. Qual é o nome da startup? Odd Engage. Vamos subir pro quinto? Vamos. João, o mercado fitness de CrossFit aqui no Brasil cresceu 320% nos últimos 3 anos. Nós temos mais de 100 mil praticantes aqui no Brasil e mais de 2 milhões no mundo. Quantos deles desistem simplesmente por não ter objetivos e se desmotivarem? Atualmente, nós oferecemos a gestão financeira e para a croação de eventos, mas queremos ser a Nike Run do mercado. Nós já atingimos o break-even, temos 3 mil usuários e parcerias muito sólidas. Queremos oferecer para esse usuário final quando e o que ele deve fazer para atingir os objetivos dele. Muito bem. Chegamos no quinto andar. Obrigado. Te vejo daqui a pouco. Tá, ok. Obrigado. É a primeira vez que eu faço um pitch e o elevador subindo, isso aumenta muito o nervosismo. Achei, assim, de uma experiência incrível. Oi, João, tudo bem? Olá. Sou o Wellington da 3D Virtual Care. Muito bem, Wellington. Vamos subir então? Vamos. Pois bem, o senhor sabia que milhões e milhões de pessoas no mundo têm problema de fisioterapia? Que a grande maioria não cumpre porque ou é caro, ou demora, ou realmente fisioterapia é uma coisa que gasta muito tempo. Nosso produto, doutor Cleber, ele resolve esse problema, porque com sensoramento remoto e técnicas de leitura 3D, do consultório, o médico consegue controlar o paciente e fazer todos os exercícios. Ele jogando um joguinho, como se estivesse no Xbox, ele recupera mais rápido, com 10 vezes mais barato o custo. O nosso modelo de negócio é alugar isso para as clínicas e elas para os médicos, criando uma grande rede de telemedicina. 3D Virtual Care, transformando vidas. Muito bem, parabéns. Nos vemos daqui a pouco. Opa, obrigado. Ensaiei bastante, né? Mas sempre na hora H vem a emoção, né? Diz que um pitch é uma arte em construção. Nunca ele termina. Então, mais uma experiência. Está chegando a hora do João Kepler dar o veredito para os empreendedores. Quer saber o resultado? Fique ligado no episódio final do Elevator Pitch Sebrae Minas. Ok? Então a gente trouxe para você, né, essa proposta do vídeo para que vocês pudessem compreender um pouquinho, né, como que é o Elevator. Eu vou mostrar, podem ficar tranquilos, tá? Que a gente vai mostrar o final da história. Não vou deixar assim na incógnita, mas a gente continua a apresentação. Então vocês puderem possam perceber essa situação, como funciona mesmo a hora de apresentar, de trabalhar em cima disso, a questão do Elevator Pitch. Volto agora para o slide e a gente trabalha daqui a pouco essas propostas que foi da startup Malalai, da OneGage e também da 3D Virtual Care, ok? E aí a gente tem alguns pontos, tá, que eu trago para você. Eu não estarei dando ênfase nesses pontos, não é porque eu estou desvalorizando vocês nesse sentido do curso ser curto, mas porque aqui eu trabalho mais voltado para um pitch profissional. Então, quando você for fazer o pitch profissional na sua apresentação, é importante, no primeiro slide, você já apresentou, deu certo. Você vai para a empresa. Então, na empresa, você tem um tempo maior. Você vai colocar no primeiro slide a identificação e a oportunidade. Então, você vai colocar essa oportunidade. E aí você vai ter algumas informações. Nós iremos resolver o problema das perdas da distribuição de água. Aqui você já determinou o mercado, distribuição de água, e a oportunidade, que é resolver o problema. Então, você coloca isso com muita clareza, com muito objetivo. Um pitch deve começar indicando sempre a oportunidade que sua empresa irá atender, que você irá atender. Isto é, qual o mercado e a necessidade que o mesmo tem, que vai ser bem atendida pelos players majoritários de forma bem objetiva e direta. No segundo e terceiro, apresente rapidamente qual a solução que propõe para atender a necessidade da oportunidade, já destacando a sua inovação, diferenciação, continuando o controle anterior através de uma tecnologia própria, não invasiva. Se a tecnologia é sua, é sucesso garantido. Se aproveita algum, é bom você deixar bem claro relações a direitos, a processo, a como que você vai conseguir utilizar essa plataforma, tá bom? Então, nesse caso aqui, a gente coloca destacando, se for própria, é mais interessante, fica mais agradável. No quarto slide, destacando seus diferenciais, né?
Por que a sua empresa é melhor? Então, a gente tem essa proposta. Você deve agora reforçar suas vantagens competitivas perante a solução dominante do mercado, observar que deve se comparar com o que já tenha maior market share, cota de mercado, o domínio que você já tem no mercado em relação àquele produto, no mercado que irá atuar independente. Se você pegar ali o Diogo, ele falou justamente que era ser a Nike Run. Então, aí é surpreendente. O cara quer comparar-se a empresa com a maior empresa de esporte do mundo. Mas é uma coisa, né? E qual é a cota do Diogo para poder de mercado? O que ele domina no mercado para dizer que ele pode ser a próxima Nike Run competindo com a empresa Nike? Só para você ter que é importante no seu comparativo ele ser real e te dar subsídios para ser melhorado. Então, o exemplo que a gente dá, a nossa tecnologia, diferentemente do maior player desse mercado, não precisa que se instalem mediadores específicos, pois monitoramos o fluxo de água por nosso equipamento de detecção. A tecnologia é dele, o desperdício de água vai ser monitorado por um equipamento que ele tem a propriedade, a patente. Então, é realmente um diferencial de mercado. Ele explica para nós em relação ao custo, e a gente fez, a partir disso, né, concluiu a elaboração da apresentação. Você vai estar, obviamente, com os seus slides para poder tirar dúvidas e perguntas de quem estiver apresentando. Nesse sentido, a gente busca, assim que você preparar o seu pitch, a sugestão é, apresenta para colegas, para amigos, solicite feedback, aonde pode melhorar, o que eu fiz de errado, como é que tá, tô claro, não tô. E aí você vai ter condições de fazer um grande pitch, apresentação de um negócio, e a partir disso é treino. Mas aqui é porque eu finalizo a primeira parte. E eu venho, antes de finalizar o Elevator Pitch do Sebrae, que é o exemplo, eu vou trabalhar o meu compromisso com vocês, que é o pitch pessoal. Então, quando você for propor fazer um pitch, 40 segundos, 1 minuto, se tiver essa possibilidade, já deixa da carta na manga. O de 1 minuto, o de 2, o de 3, porque você não sabe qual é o tempo que você tem. Primeira coisa que você precisa fazer é quem você é. Quem é você? Richardson Marques Ferreira, professor, né, universitário, trabalho na Estácio há 5 anos, tive uma experiência de gestão durante 16 anos da minha vida. Qual a sua formação? Sou formado em Educação Física, com mestrado mestrado em Desenvolvimento Regional. Hoje tenho 45 anos de idade. Qual o seu histórico de vida? Alcancei grandes, né, objetivos na minha vida e hoje eu tenho a grande oportunidade de falar que estou realizado no meu trabalho, mesmo porque tracei durante 16 anos o meu planejamento estratégico de carreira. Então, hoje eu estou aonde eu quero e, graças a Deus, desenvolvendo um trabalho que me traz prazer, satisfação e qualidade de vida. Quais foram as minhas principais conquistas, né? Aqui você tem a grande questão de poder citar as conquistas naquele momento. Lembra quando eu falei para você estudar a pessoa que você vai apresentar? O que ela é, o que ela faz, como ela veio, as coisas que ela acredita? Porque aqui, ó, você está falando para o dono de uma academia, você está falando para o dono de uma associação, um clube, um time de futebol. O que ele acredita, o que ele gosta, porque eu vou falar as minhas conquistas voltadas para ele. Então, se eu estou fazendo entrevista para uma atividade de docência, né, a maior conquista minha foi o meu mestrado profissional em desenvolvimento regional. Se eu estivesse falando para uma associação, para uma agremiação, para um clube, eu tive a grande oportunidade na minha vida de poder trabalhar 16 anos dentro de um clube como administrador. Então, você vai colocar nesse momento a grande conquista pertinente à ação necessária. E, claro, se você está numa empresa familiar que tem valores, né, realmente cristãos, pessoas que acreditam e têm crenças, cabe ao final da sua conquista profissional o mestrado, o trabalho, um projeto, um artigo, né, uma tese que você defendeu, colocar que outra conquista foi a constituição da sua família, né, onde você tem esposa, filhos e vive em harmonia. Cabe, por isso você precisa estudar para quem você está apresentando. E aí você tem agora a matriz de SWOT, que é a questão das fortalezas, fraquezas, que é um termo da administração que pode ser utilizado. Quais suas fortalezas? No que você é bom? Então você pega as suas características. Se fosse no meu caso, características de liderança que a gente trabalha. Então, olha, sou resiliente, não é o primeiro obstáculo que vai fazer com que eu possa perder, né, a oportunidade de crescimento. E tem uma palavra aqui muito legal que você pode colocar em relação à fortaleza, que é a questão do aprendizado. Então, sempre você vai falar, olha, tenho muito conhecimento na área, mas estou aberto a continuar o aprendizado, porque eu acredito que ele é contínuo. Então, você pode trazer alguns adentos das suas fortalezas, trazendo o que você já viveu, o que você conhece, propriedade que você tem, domínio que você tem, e deixando uma deixa que, mesmo tendo um bom conhecimento da área, você está totalmente aberto às novas tecnologias, porque no mundo globalizado que nós vivemos, isso é constante. Nós dormimos com a tecnologia e acordamos com outra, isso é real e necessário. Então, são os 3 pontos iniciais que você vai responder
Lembrando que você vai escrever isso e vai ler bastante, treinar bastante, porque você vai ter 1 minuto para poder falar sobre isso. Quem é você, sua formação, seu histórico, quais foram as principais conquistas, as suas fortalezas, o que você precisa melhorar. Eu trago só o exemplo aqui, né, que é essa formulação. Às vezes você tem dificuldade, então treina. Faz matriz do SWOT. Quais são minhas forças? Quais são minhas fraquezas? Quais são minhas oportunidades? Quais são minhas ameaças? Né? Depois que você levantou a matriz do SWOT, isso é um termo administrativo que você vai trazer para a sua vida pessoal, você põe no papel, resume, destaca as melhores, porque você vai fazer a apresentação de 1 minuto e a de 3 minutos. Temos mais 3 questões. Aonde você quer estar daqui 3 anos? Tem um filme, que é o filme Um Senhor Estagiário, que o senhor, né, a empresa abre um startup abre a vaga do e-commerce, vendas digitais, abre uma vaga para ter um estagiário mais velho, né? Então um idoso, numa política. Só que ele atende no filme, eles estão atendendo uma lei, uma diretriz. Precisa ter, né, essa vaga de estágio para o mais velho, uma oportunidade de diversidade, que são termos utilizados no recurso humano, muito comum ter diversidade, é contratar, né, o deficiente, contratar a mulher, contratar o negro, contratar comunidade LGBT. Então essa diversidade faz parte. Nessa empresa do filme O Senhor Estagiário, trouxe essa questão de ter um idoso. E aí, onde você quer estar daqui 3 anos? Na plataforma do Recursos Humanos do filme, a pergunta é aonde você quer estar daqui 10 anos? E aí, o senhor que está fazendo o processo tem 70. Aí o cara vai lá, padronização, não consegue se adaptar. Deixa eu ver a próxima pergunta. A próxima aqui é, onde o senhor vai estar daqui 10 anos? Aí ele, você quer dizer com 80? Ah, eu não atentei que você tem 70. Não, para você essa não é pertinente. Então, tanto o entrevistador quanto você, no seu tempo, responde, né, aleatoriamente. Quantos processos seletivos eu não participei que você perguntava para a pessoa, e onde você quer estar daqui 1 ano, né, 2 anos, 3 anos? Ah, eu estou nesse emprego aqui para juntar um dinheirinho porque eu quero estar nos Estados Unidos. Então, toma cuidado. Para que eu vou ter o desgaste de contratar processo seletivo, acerto, desligamento, contratar outra pessoa? Você vai para os Estados Unidos, eu não vou colocar você no meu quadro. Então precisa se atentar, mas é só o alerta que eu dou para você se preparar. Então você responde, daqui a 3 anos eu quero já estar formado na minha faculdade, com todos os conhecimentos, provavelmente concluindo a minha especialização e atuando como personal, como treinador, dá o adentro positivo, né, mostrando a sua competência para isso. Né? Então, concluído o meu curso, já especialista, é interessante para nós. Por que você quer trabalhar na minha empresa? Referência de mercado, uma empresa que tem, né, pelos trabalhadores, pelo clima organizacional, pelas oportunidades que vão surgir. Então, você destaca isso de uma forma breve, muito interessante. E você, por que acredita ser o melhor candidato? Você fala, justamente pelo conhecimento adquirido, pela questão hoje que eu tenho de aprimorar cada vez mais, né, tudo que eu posso e passar para também empresas os meus conhecimentos. E aqui tem um adendo fundamental. Se você olhou, quando você pesquisou na empresa, que tinham considerações em relação a tradição, família, sentimento de dono, você vai falar agora. Por que você acredita ser o melhor candidato? Porque, além de eu ter propriedade, né, domínio nesse mercado, já ter atuado há muitos anos, eu tenho uma coisa comigo, que quando eu entro numa instituição desse tamanho, desse porte, eu me aproprio como se eu fosse dono, entendeu? Então é esse processo que você precisa fazer. Colocar palavras que podem trazer condições deles olharem para você com outros olhos e falar, nossa, esse é o candidato, esse é o cara que eu preciso para a minha organização. Eu coloquei alguns toques aqui, que passo para você do pitch pessoal, que seria, né? Pitch é como explicar o que você faz na sua empresa para sua mãe. Quantas vezes sua mãe pergunta, filho, o que você faz? Você, papai. Então você tem que explicar muito bem explicado num tempo curto para que ela possa perceber. Deve despertar o interesse do investigador, do empregador, do investidor. Geralmente as seleções são por processo de exclusão. Quem eu não quero na minha empresa, aqui é um adendo que eu falo, por isso que eu citei anteriormente, quando for montar seu currículo, você colocar especificidades para aquela área, para aquele momento que você vai atuar. Exemplo, se você vai hoje, joga um currículo aí no site que precisa de uma vaga, e aí eles precisam de alguns critérios, né? Eles vão, primeira coisa, sem ver nada, sem ver vídeo, sem conversar com você, eliminar. Quem não atinge um critério daquele já está excluído. Acabou. Então, já não atende mais. É por exclusão. Por isso que você tem que ser muito claro, tem que ter muita firmeza e certeza do que você está falando. Seja claro, simples, autoconfiante. Gente, autoconfiante não confunda com arrogante, tá? Seja claro, simples, autoconfiante. Mostra que tem conhecimento, que tem propriedade, mas está aberto a aprender, né?
Tem energia, prenda a atenção. Precisa ter brilho, não dá para chegar cansado, não dá para chegar ali, né? Então precisa ter brilho, precisa chegar ali vibrante mesmo. E aí tem o terceiro ponto aqui, seja memorável, inesquecível. Para ser inesquecível, você tem que levar informações para essa pessoa que são informações que ele vai transformar em conhecimento e vai falar, nossa, esse é o cara. Então, ser memorável, ser inesquecível, essencial para a apresentação pessoal, mesmo em 1 minuto, 3 minutos que você vai ter para encantar essa pessoa. Depois do encantamento, vai deixar seu cartão ou vai enviar o currículo para ele e ele vai ter tempo para poder ler com mais calma, porque ele já ficou, realmente, foi inesquecível para ele aquele primeiro contato. Não se engane, tudo que está sendo avaliado em você, com certeza, você vai estar, nesse momento, tudo que está sendo avaliado, você tem hoje a proposta de entender que ele está observando em você, ok? Dando continuidade nisso, geralmente que você está sendo avaliado, o que a pessoa está observando em você? Perfil, seus valores, o potencial, está pronto para aprender, se tem gana, quantas vezes você caiu e quantas levantou, porque o importante não é quantas vezes eu caí, o importante no nosso sentido é quantas vezes você conseguiu levantar. Se você pegar pessoas que trabalham com startup, que são investidores, eles abriram muitas empresas e faliram e fecharam. Então o importante é você conseguir superar os obstáculos, que é uma das questões da resiliência que você deve ter na sua vida. E o que você deve evitar nesse processo, desse pitch pessoal aí, em termos de 1 minuto que você vai ter? Primeiro, olhar no olho. Então você não pode ficar ali olhando no canto, para cima, para o lado. Primeira questão sua em uma entrevista é olhar no olho da pessoa. É focar mesmo, não precisa ficar ali 100%, mas sempre que você fala um tema, uma coisa, você volta e olha no olho dessa pessoa. Não utilizar jargões ou palavrões, né? Não cabe em lugar nenhum, né? Não cabe. Exagerar na verdade. Não, eu estou aqui buscando só para pegar um dinheirinho que eu quero ir para os Estados Unidos. Então não é a verdade sua. Se está dentro de você, tem que procurar um emprego já temporário. Então não exagerar. Coisas que podem trazer para você um prejuízo depois. Roupa desalinhada com a cultura da empresa. Ah, professor, mas eu uso alargador na orelha, eu tenho piercing, eu tenho tatuagem. Olhou a cultura da empresa? A empresa aceita pessoas assim? São bem vistas? Então tá tudo certo. Se não, você vai vestir uma roupa que seja condizente à sua, né, entrevista que você vai fazer. E entender que naquele momento você está almejando essa vaga. É claro que você não vai mentir. Se você tem seus valores e gosta de andar desse jeito mais despojado, vai procurar empresas que têm esse jeito despojado. Chegar atrasado. Processo seletivo que nós fizemos no ano passado, da própria Estácio, com mais de 60 pessoas. Usamos aí o auditório da Estácio, e aí deixou bem claro, inicia às 14 horas. 14h10 chegando pessoas. E eu tinha os responsáveis lá pelas entrevistas, pelo treinamento, e eu falando para as pessoas, deixa eu entrar, pelo amor de Deus. Eu falei, gente, é o seguinte, se deixo você entrar no processo agora, todas as pessoas que estão lá vão falar, esses aí não podem ser contratados. Então é desconfortável para quem está conduzindo a atividade dinâmica, porque mesmo você sendo espetacular ou melhor, ele não vai te contratar, porque chegar pontualmente era um dos pré-requisitos. E para as outras pessoas, nossa, isso aí não tem lógica, chegou agora. E para você é um desconforto ver que já tem 45 pessoas lá dentro. Então não dá, realmente passou a sua oportunidade. Ser prolixo, ter poder de síntese. Ainda mais no pitch pessoal, você tem 1 minuto, 2, 3 minutos, como é que você vai ficar enrolando na história? Porque eu era assim... Então precisa ser prolixo, precisa ter praticidade nesse processo, e é o que a gente está falando para vocês aqui nesse momento. A preparação sua é investigar profundamente sobre a empresa, né? O que a empresa faz, o que ela tem, a missão, a visão, para poder falar de igual para igual, para ver a roupa que você vai, a maneira que você vai, deixando bem claro, se a empresa tem totalmente outros valores, é óbvio que você não vai entrar nessa empresa, né? Entenda se realmente essa empresa é para você e se prepare. Faz o descritivo, anota, treina, escreve para que não tenha problema. E em vermelho a grande questão. Não pode sair da entrevista e achar que faltou algo a dizer. Você precisa necessariamente, nesse momento, ter falado tudo o que você precisava e ser coerente com o que você falou. Antes de poder fazer comentários finais, a gente fecha então aqui, eu volto para a última apresentação, a gente está chegando ao final já, só para que você possa ter propriedade no que a gente está falando. E olha só aqui que a gente tem aqui nesse momento aqui. Vamos lá.
vou passar o vídeo que completa aquela apresentação, né, que nós estávamos lá do pitch, do Elevator Pitch, com o pessoal do Sebrae. Eu vou abrir o áudio e já vou aqui. Já vou colocar o link direto, que é mais prático. Passar para vocês a conclusão daquele procedimento que nós temos. A gente fecha esse mini curso para vocês da plataforma Pitch de apresentação, esperando ter ajudado vocês nisso. No episódio anterior do Elevator Pitch, você viu. Os empreendedores apresentaram seus negócios ao investidor na subida do elevador. 40 segundos para enfrentar esse desafio. E agora, quem será o vencedor? Bom, agora é minha vez de falar, né? Para começar, eu quero dizer que eu fiquei muito bem impressionado com todos vocês, com o pitch de cada um, com os projetos de vocês principalmente. Eles estudaram, fizeram o dever de casa e fizeram um pitch muito bem feito, muito bem estruturado. Então, quero começar com você, Joe. Quero te dizer que você ia muito bem, seu pitch foi muito bom. Quando você me falou que a sua startup queria ser uma Nike Run, na hora me remeteu uma competição muito difícil. Você poderia ter me chamado a atenção em relação aos ganhos futuros que a tua startup pode ter e os problemas, de todos os problemas que você resolve, não só de um. Eu gostei do teu pitch. Achei ele um pouco rápido demais, foi muita informação para 40 segundos. Quando for assim, escolha os principais pontos, mas comece falando de problema e as suas soluções. A tua startup é muito boa, teu projeto é muito bom, quero conhecer, quero acompanhar e quero ficar de olho. Tá certo? Dr. Wellington. Bom, a gente percebe nitidamente que você já passou por várias etapas de capacitação. O teu pitch, do meu ponto de vista, foi um pitch perfeito. Você trouxe problema, solução. Me chama a atenção um pouco ainda o teu modelo de negócio, porque é um pagamento que será feito por um hardware. Mas me preocupa a escala disso, me preocupa um pouco o custo desse sensor, mas no geral, realmente eu fiquei muito impressionado com a sua capacidade e já está operando, né? Você está em validação em 3 clínicas. Minha querida Priscila, você me chamou a atenção em 40 segundos. Eu não gosto muito de história em pitch, mas a sua história foi tão assertiva e tão pontual que eu fiz assim, ó, uau. Mas eles têm um modelo de negócio estruturado. Os dois, você não tem ainda. Mas você é daquele sonho de consumo de todo investidor. Porque você sabe e você conhece o que você faz e você é apaixonada por isso. Tem brilho nos olhos. Minha escolha hoje, desse programa de hoje, é você, Priscila. Parabéns, Priscila! Você está pronta para ir cada vez mais longe. Em 40 segundos não dá. Então foi isso. A gente traz a apresentação para que vocês possam ter, né, a curiosidade de aprender um pouquinho sobre elas. Mas Startup Malalai, o que foi? A questão da pegada social, a importância que ela trouxe, né, esse conhecimento, essa situação. Então é muito legal para a gente perceber isso enquanto pitch, porque muitas vezes eu posso fazer uma apresentação achando que eu estou fazendo uma super apresentação e o que o pessoal precisa é outra necessidade. Então uma foi em relação à segurança da mulher, a outra era fitness e a outra foi a questão da fisioterapia, esse assessoramento remoto, né? Então cada um no seu estilo. E quando você for fazer o seu pitch pessoal, fica as dicas. Estude bastante, né, a empresa que você vai falar, para quem você vai falar, qual o grau de conhecimento, olhe a maneira de vestir, a pronúncia, para que você não saia decepcionado. Depois que você anotou tudo isso, treine dentro do tempo que você tem, para que em momento nenhum você chegue na sua casa e fale, nossa, tinha que ter falado isso. Faltou alguma coisa.
e isso é treinamento. Pessoal, basicamente, pitch pessoal é isso, faz parte das estratégias, né, de uma organização. Muitas organizações estão contratando, pode assistir o filme Seu Estagiário, que tem um trecho disso. Muitas, ele precisou gravar um vídeo para poder ir para a entrevista, tá? Então, muitas estão utilizando essa ferramenta, de você gravar um vídeo, você ter algumas questões necessárias em relação para apresentar. Torço para que vocês possam usar essa ferramenta, torço para que vocês possam estar utilizando e vou estar aberto para ideias, para a gente conversar sobre novas possibilidades, novo mercado. Muito obrigado para vocês, um grande abraço. Foi muito legal estar partilhando com vocês esse conhecimento. Espero que vocês possam aproveitar, tá ok? Então, plataforma Pitch é isso. E nas dúvidas, podem me procurar posteriormente aí via WhatsApp, ou se preferir, até no meu Instagram também vou estar postando para a gente tirar dúvidas sobre essas questões aí. Valeu demais, pessoal!